Um dia você vai parar. Não porque decidiu, não porque planejou, não porque riscou essa data na agenda. Você vai parar porque tudo o que se move um dia interrompe o passo. E essa frase soa distante até o momento em que ela começa a sussurrar no fundo da mente, nos instantes silenciosos, nas madrugadas em que o corpo cansa antes da alma, nos segundos em que o tempo parece acelerar, sem pedir licença. Um dia você vai parar. A pergunta não é se, a pergunta é: tá pronto? Talvez você esteja lendo isso agora como quem passa os olhos por mais um texto, mais uma reflexão, mais um alerta que parece não ser para hoje. Afinal, a vida continua. O despertador toca. O café esfria. As mensagens chegam. As contas vencem. Os compromissos exigem presença. Tudo empurra você para frente, como se o movimento fosse infinito. Mas não é. Nunca foi. Só parece, enquanto estamos ocupados demais para perceber. Existe algo profundamente misterioso no fato de que sabemos do fim, mas vivemos como se ele fosse sempre um problema do futuro. Um futuro tão distante que não precisa ser encarado agora. E assim, vamos adiando perguntas importantes, adiando conversas essenciais, adiando decisões que poderiam mudar tudo. Porque parar para pensar dá medo? Pensar demais pode nos fazer enxergar o que evitamos ver. Que o tempo não é um recurso renovável e que cada dia vivido sem consciência é um dia que não volta. Você já reparou como o tempo se comporta de maneira estranha? Quando somos crianças, ele parece infinito. Um ano é uma eternidade. Uma tarde demora a passar. Crescemos acreditando que sempre haverá mais chances, mais tempo, mais depois. Mas, sem aviso, os anos começam a correr. Os dias se comprimem. As semanas desaparecem. E, de repente, você se pega perguntando: quando foi que tudo ficou tão rápido? Esse é o primeiro sinal silencioso. O tempo começa a ensinar, sem levantar a voz. Ele não grita, não ameaça, apenas passa, e quanto mais ele passa, mais evidente se torna que parar não é um acidente. É uma certeza inevitável, democrática e irrecusável. Não importa quem você é, o que construiu, quantas conquistas acumulou ou quantos sonhos deixou pela metade. Um dia, tudo desacelera e depois cessa. Talvez o que mais assuste não seja o fim em si, mas a possibilidade de chegar até ele sem ter vivido de verdade, sem ter dito o que precisava ser dito, sem ter perdoado quem precisava ser perdoado, sem ter se reconciliado consigo mesmo. Porque no fundo, bem no fundo, a maioria das pessoas não teme a morte. Teme a vida não vivida. Teme o arrependimento que não pode mais ser consertado. Existe uma pergunta que quase ninguém faz em voz alta, mas que ecoa dentro de muitos corações. Se tudo parasse hoje, faria sentido? Não no sentido lógico, mas no sentido profundo. Aquela sensação íntima de que, apesar dos erros, das falhas e das imperfeições, você foi fiel ao que realmente importava. Que você não passou pela vida apenas sobrevivendo, mas existindo com intenção. O mistério é que ninguém recebe um aviso formal. Não há um comunicado antecipado. Não há contagem regressiva visível. A vida não envia notificações dizendo: prepare-se, faltam poucos capítulos. E talvez por isso seja tão fácil se distrair, tão fácil adiar, tão fácil viver no automático. Porque quando você aceita que vai parar um dia, algo muda, a vida ganha peso. Cada escolha se torna mais significativa. Cada palavra conta mais. Cada gesto simples se transforma em oportunidade. A inevitabilidade, quando encarada de frente, não paralisa. Ela desperta. Desperta para a urgência de viver alinhado com aquilo que realmente importa. Não com expectativas alheias, não com padrões impostos, não com a corrida interminável por validação.
mas com valores que permanecem quando tudo o resto cai. O que sobra quando o barulho silencia? O que permanece quando as luzes se apagam? O que você construiu dentro de si? Estar pronto não significa não ter medo. Significa não viver em negação. Significa compreender que a finitude dá sentido à vida, não o contrário. Se tudo fosse eterno, nada teria valor. É justamente porque o tempo acaba que cada instante importa. É justamente porque um dia você vai parar que hoje precisa fazer sentido. E talvez agora, enquanto você lê estas palavras, algo esteja se mexendo aí dentro. Uma inquietação, um desconforto leve, mas persistente. Isso não é coincidência, é consciência. Despertando é a parte de você que sabe que ainda há ajustes a fazer, conversas a ter, caminhos a reconsiderar. Não amanhã, não quando sobrar tempo, agora. Porque o agora é o único lugar onde a vida acontece. O passado já fechou suas páginas. O futuro ainda não foi escrito, mas este instante está vivo. E ele pede presença, pede coragem, pede decisão. Um dia você vai parar. E quando esse dia chegar, não serão os números que vão importar. Não será a lista de tarefas cumpridas. Não será a velocidade com que você correu. Será a profundidade com que você viveu. Será a verdade que você sustentou. Será o amor que você escolheu oferecer, mesmo quando era difícil. A pergunta continua ecoando, mais clara agora, mais direta, impossível de ignorar. Você está pronto? Não pronto no sentido de controle, mas pronto no sentido de coerência. Sua vida reflete quem você realmente é ou apenas quem você aprendeu a ser para sobreviver? Ainda há tempo. Enquanto você respira, há tempo. Enquanto você sente, há tempo. Enquanto você pode escolher, há tempo. O inevitável não precisa ser um peso. Pode ser um convite. E antes que você feche este vídeo e volte para a rotina, permita-se mais alguns segundos de honestidade. Pergunte a si mesmo, sem pressa e sem máscaras, se a vida que você está vivendo hoje é aquela que você defenderia no silêncio do último dia. Não a vida idealizada, não a que você promete começar quando dar, mas essa, exatamente como ela é agora. Porque o perigo não está em parar um dia. O perigo está em passar por todos os dias, sem realmente estar presente em nenhum deles. Há pessoas que chegam ao fim exaustas, não pelo tanto que viveram, mas pelo quanto fugiram de si mesmas. Fugiram do que sentiam, do que acreditavam, do que sabiam ser essencial. E quando tudo desacelera, quando o barulho do mundo já não distrai, sobra apenas a verdade. E a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Por isso, talvez estar pronto seja simplesmente viver de um jeito que não exija arrependimentos silenciosos. Dizer mais eu te amo, ouvir com mais atenção, diminuir o ritmo. Valorizar o simples, reconhecer que a vida não é um ensaio, é o palco real, acontecendo agora, sem segunda tomada. Um dia você vai parar, mas até lá, ainda dá tempo de viver de um jeito que faça esse fim não ser um susto, e sim um descanso. O ChatGPT pode cometer erros. Confira informações importantes. Consulte as preferências de cookies. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não ignore. Deixe nos comentários o que mais fez sentido para você. Compartilhe essa reflexão com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Porque enquanto o tempo passa, palavras certas podem despertar vidas inteiras.